Fala galera, a professora Tabita aqui com vocês, iniciando essa que é a nossa aula 3.1, verdade. Olha, nós estamos aqui muito felizes por estarmos nessa aula, juntinho com vocês, eu, professor Jefferson, professora Larissa aqui, presente nessa unidade, né, de biologia, nossos estudantes aí da mediação tecnológica, beijo grande, e os nossos professores presenciais também, sempre um prazer, né? Mas o que nós temos para a aula de hoje, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso material, então? Joga para mim, diretor. Aula 3.1. Nessa aula nós vamos falar sobre diversidade, ok? Diversidade de ocupação. Deixa eu só calibrar aqui. Pronto. E usar o meu rostinho que eu gosto, né? Pronto. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, diversidade de ocupação dos seres vivos. Quando a gente fala de diversidade no mundo vivo, vamos dizer assim, né? Aí a gente fala vivo, porque eu não queria falar só animais, porque quando a gente fala em seres vivos, todo mundo pensa somente nos animais, mas as plantas também são seres vivos, e aí você também tem que lembrar da microbiota, não é verdade? Então, essa diversidade nesses diferentes ambientes é o assunto da nossa aula, tá? Então, os ambientes, eles podem ser diversos, com características distintas, que vai permitir, então, a coexistência da vida naquele local. E aí a gente vai aqui, dentro dessa aula, trabalhar justamente esses conceitos, deixa eu vir para cá, esses conceitos que vocês já têm uma certa familiaridade. Quando nós falamos lá, vocês tiveram aí ciências no ensino fundamental, agora vocês aqui no primeiro ano do ensino médio. Então, alguns conceitos a gente vai estar reforçando, tá? Trazendo a memória aí para vocês ficarem aí conectados naquilo que a gente está trabalhando, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre essa diversidade em diferentes ambientes. A gente sabe que existe um ambiente aquático. Esse ambiente aquático tem ambiente de água doce, ambiente de água salgada, com maior profundidade, menor profundidade, a interferência da refração da luz nesse ambiente hídrico. Tudo isso vai interferir nessa vida existente nesse local. Concordam? Pois é. Então, a gente vai estar trabalhando isso. Vamos lá, dando sequência aqui. Em que ambientes encontramos seres vivos? A gente acabou dando um spoilerzinho, né? E aqui no nosso cenário, e aí, gente, vocês gostaram do cenário? Cenário novo! Muito bem, esse ambiente aqui ao fundo, né? Onde a gente tem ali, né, capivara, a gente tem ali algumas serpentes. Esse ambiente hídrico, tá? Na nossa região amazônica, ele é muito abundante. E aí ele vai, de acordo com as características da vegetação, as características físico-químicas desse solo, vão fazer com que haja toda uma distinção da microbiota e também da macrobiota desses ambientes. Tá? Seja no rio, seja no igarapé, seja numa cachoeira, enfim, tá? O que vai definir, então, são todas essas junções daquilo que é vivo e daquilo que não é vivo, ou seja, os fatores bióticos e os fatores abióticos. Mas então a gente vai ter ambiente aquático, ambiente terrestre, né? E no espaço aéreo também nós vamos ter vida, sim, desde insetos, né, voadores, também mamíferos voadores, os nossos morcegos, as nossas aves. Então é uma infinidade de vida também presente nesse ambiente. Tudo bem? Então vamos lá, dando sequência aqui. Pode abrir, diretor? Então, no nosso planeta, gente, a gente tem aí cerca de 8,7 milhões de seres vivos, tá? Uma coisa que é muito importante a gente reforçar nessa aula, que a gente está falando aqui, ó, de dados científicos. Pois é, quando nós falamos de dados científicos, pode vir para mim. Quando nós falamos de dados científicos, você tem que lembrar que existe uma catalogação
da vida, né? Sejam fauna, seja flora. Então, quando esses organismos vivos, eles são descobertos, uma espécie nova descoberta, ela passa por todo um critério científico, tá? Vocês lembram lá da classificação de Linneu? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie? Pois é bem nessa linhagem aí. Então, esses animais são descobertos, um cientista, né, um pesquisador, estava de campo, e aí ele faz essa identificação, e aí ele vai dar um nome, tá? Então, a partir daquele momento que aquela espécie é reconhecida no mundo científico, ela é inserida numa categorização, tá? E aí ela entra numa numeração. E aí, então, a gente tem essa, né, média aqui, vamos dizer assim, essa mensuração de 8,7 milhões das espécies que são catalogadas, professora. Mas a gente sabe, né, que esse nosso planeta é tão diverso, existem ambientes ainda com difícil acesso. E aí, essas espécies que estão nesses ambientes, elas ainda não são conhecidas, justamente. E com o aceleramento das perdas de hábitats devido aos desastres, né, ocasionados pelo homem no nosso ambiente, na nossa floresta e todos os ecossistemas, a gente tem perdido muito aceleradamente esse quantitativo e essa identificação. E o que é complicado para nós, como pesquisadores, cientistas, é a questão de perder uma informação, perder um genoma que poderia ser aí muito importante para a descoberta de uma nova vacina, né, uma nova medicação, ajudar aí também na questão da cosmética devido aos biofármacos, enfim. Então, a composição química desses animais, em alguma forma, eles poderiam estar contribuindo com a ciência. E aí, quando eles são perdidos, eles são extintos devido a uma ação, né, que é desencadeada aí por atividades humanas, a gente perde isso. Então, eu queria reforçar essa situação para a gente estar bem consciente das nossas ações e também das nossas escolhas, né? Pode abrir, diretor. Mas antes, gente, de falarmos de tudo isso, você já sabe que os seres vivos de um mesmo grupo que são capazes de se reproduzirem, aqueles grupos, né, que são capazes de se reproduzirem, produzindo então descendentes férteis. Isso aqui é um conceito que você já viu no ensino fundamental. Ele é identificado pela nomenclatura como espécie, certo? A nossa espécie humana é chamada de Homo sapiens, correto? Pois sim. Todas as espécies de seres vivos que você conhece têm um nome científico, tá? Então elas têm uma identificação. Então, como exemplo aqui, nós temos as espécies de canes, né? O gênero canes, que representa os cães, félix, que são os gatos, as mangueiras, os bois, os porcos, as formigas. Todos esses animais obedecem àquela classificação de Linneu: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e aí a espécie, tá bom? E essa identificação de espécie, deixa eu voltar aqui rapidinho. O que identifica uma espécie? Primeiramente, tá? As espécies, elas vão ter um número. Deixa eu mudar minha canetinha aqui para ficar mais fininha. Elas têm um número. Não, deixa eu apagar. Ficou feio. Elas têm um número de cromossomos. A nossa espécie humana, Homo sapiens, ela tem 46 cromossomos, correto? Estão lembrando disso? Então, a nossa espécie tem 46 cromossomos. Só que, quando tá falando aqui, ó, descendentes férteis, quando eles se reproduzem, a gente sabe que existem os gametas, e esses gametas, tá? Eles, para unirem-se, gameta masculino, gameta feminino, para unirem-se e formar um novo indivíduo, ele tem que ter a metade, né? Então, os 23 de um
e 23 do outro. Então, cada espécie viva no planeta, eles têm um número de cromossomos, tá? E esse número de cromossomos está pela metade nos gametas masculino e feminino para formar um novo indivíduo com aquele quantitativo. Então, essas espécies, elas vão se unir no período reprodutivo, e aí a gente tem uma infinidade de formas reprodutivas, né, gente? Aqui a gente está falando de gametas, então a gente está falando de reprodução sexuada. Lembram? Outro conceito também que vocês têm que estar lembrando. Então, na reprodução sexuada tem a união dos gametas, ou seja, a fecundação, fertilização do óvulo por esse gameta masculino. Uniu, formou um novo ser. E esse novo ser gerado, ele tem que também ser capaz de gerar um novo indivíduo, um novo descendente. E assim a perpetuação da espécie. Tudo bem? Quando acontece, a gente vai ver alguns casos aqui, quando acontece de haver cruzamento entre espécies diferentes, aí a gente tem um indivíduo que ele não tem essa capacidade reprodutiva, tá bom? De deixar novos descendentes. Ele é estéril, né? Dentro do ecossistema, a gente tem as comunidades, essas comunidades, elas são o quê? Também vocês já devem estar se lembrando aí desse conceito. A comunidade é aquela reunião, né, de organismos que têm espécies, que são de espécies diferentes, tá? Então quer dizer que dentro de uma comunidade, num determinado ecossistema, eu tenho diferentes populações. E essas diferentes populações vão formar a comunidade. Então por isso que a gente destacou aqui, ó. Então dentro de um ecossistema eu tenho a comunidade de animais, de seres vivos e os elementos não vivos, seja o solo, a água, com todos os seus as suas características e também com a luminosidade, a intensidade dessa luz, o calor, tá? Tudo isso está dentro dos elementos não vivos, que são muito importantes para a dinâmica de cada uma dessas populações na comunidade. Então, aqui no primeiro nível, a gente tem um indivíduo. Aí a gente colocou aqui o jacaré, tá? É o indivíduo que representa a espécie. Aqui visualizado, jacaré. Quando eu tenho um nível de população, vocês estão vendo aqui as araras. Todas elas são iguais, né? Iguais assim na aparência, né, gente? Porque cada uma delas, a gente fala de comportamento animal, até o nosso comportamento, existe distinção de temperamentos também dentro da espécie animal, né? Irracional, vamos dizer assim. E aí você tem então uma população de organismos da mesma espécie, tá certo? Quando eu falo em comunidade, é essa diversidade de populações. Então, de populações de araras, populações de grilo, populações de libélulas, de aves, de serpentes. Estão entendendo? Ok, então já deu para reforçar aí esse conceito. Os seres vivos, então, de uma comunidade são os componentes bióticos. Nós chamamos de elementos ou componentes bióticos que têm vida. Bio significa vida. Isso aqui também vocês já estão lembrando aí desse conceito lá nas ciências do ensino fundamental. Fatores físicos químicos do ambiente como a luz, a água, o calor, gás oxigênio, ou seja, os elementos, né, que são atmosféricos, que são importantes para a dinâmica da matéria viva desses animais, que constitui o corpo desses animais, é importante e são aí tidos como os fatores não vivos ou físicos químicos desse ambiente, tá? E aí eles são chamados de abióticos. O ar aqui, ó, tá representando a negação, quer dizer não vivo. Tudo bem? Então aqui a gente está visualizando um ecossistema que é o manguezal, um berçário da vida marinha. E aqui a gente tem essa junção, é um ambiente muito importante que a gente também tem perdido muita coisa aqui, né? Devido a esses ações aí humanas em tudo, né? Um lago, um rio, um campo ou uma floresta são exemplos de ecossistemas. E aí você vai encontrar neles esses ambientes bióticos e abióticos. Aqui uma imagem belíssima da nossa Vitória Regia, com alguns aguapés aqui,
tá? E apesar dessa água, a gente caracteriza essa água como um ambiente lótico, né? Um ambiente lêntico, perdão, que é aquele ambiente que parece que vira um espelho, de tão calmo, mas a vida continua. Há sim produção de oxigênio, tá? Através dos organismos fotossintéticos, né? Ou fotossintetizantes, tá? Os vegetais, as microalgas aqui, tá? Então há toda essa dinâmica acontecendo, apesar desse ambiente parece que está assim tão parado, né? Aí, às vezes, quando um turista vem para nossa região e encontra esse ambiente, ele diz, nossa, eu queria ver mais bicho, eu queria ver né? Mas dependendo do ambiente, do ecossistema em que você esteja visitando, aí você vai ter que apreciar os elementos que estão presentes naquele, que caracterizam aquele ambiente, correto? Habitat é aquele endereço da espécie, ou seja, o local onde eu posso encontrar. Quando a gente estava falando ali, né? O turista vem visitar, olha aqui para mim. O turista vem visitar a região amazônica, né? E aí vamos ali no Lago do Cunhã, né? Resex do Cunhã, os nossos estudantes ali da Resex de Cunhã. Quem aprecia e gosta de fazer observação de jacarés, tá de prato cheio, né? Existem essas ações, né, onde você leva os turistas com muita segurança no período da noite para a gente fazer, e aí os pesquisadores também fazem a contagem dessa população, tá? Então a gente vai de barquinho, vai focando e a gente vê os olhinhos deles brilhando ali com o reflexo da luz que a gente coloca sobre eles. Então a gente faz aquele quantitativo e aí sim você pode ver um movimento, algumas épocas do ano eles vão estar um pouco mais ativos devido ao período reprodutivo, tá? Então dependendo do local que você esteja, você vai estar apreciando uma determinada fauna, certo? Eu não posso querer, por exemplo, tá andando aqui, usar um exemplo bem grotesco, né? Tô na Amazônia e eu quero ver ali girafa. Não tem, que são ambientes totalmente diferentes, são biomas, né, diferentes, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu tenho que saber o que eu vou observar naquele local para eu não ter frustrações. Então, para isso, estuda bem esse ambiente antecipadamente para você não ter esses impactos. Lógico que você vai fazer isso, né? Mas vamos lá. Então, o habitat é a casinha, o endereço. Aonde a professora Tabita mora aqui em Porto Velho, tá? Aqui tem os bairros, aí onde você mora, tem os lotes, né? As áreas, as glebas. Então, aonde você mora é o seu habitat, é o seu endereço. Tudo bem? E aí, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Deixa eu vir pra cá, mulher. Pronto. Onça, gambá habitam aí nas florestas, camelo e rato canguru no deserto. Então a gente tem aí distinções de ambientes, floresta, deserto, rio, mar, água doce, água salgada. Então tudo isso vai fazer com que essa biota coexista com outras populações, formando essa comunidade de seres vivos. Tudo bem? Exemplos então que vão mostrar essa espécie mais adaptada. Pode abrir para mim, diretor, para eu grifar isso aí. Pode? Isso. Uma palavra importantíssima para que a gente compreenda essa diversidade de seres nos diferentes ou distintos ambientes é a adaptação, tá? Evolutivamente, cada organismo tem todo um histórico de vida, tá? Nesse histórico de vida, ou seja, tem o seu processo de evolução, como que ele foi respondendo a todas as mudanças, perdão, a todas essas mudanças que aconteceram ao longo do tempo, da história da vida do planeta Terra, tá? E as transformações que ocorreram para dar origem ou dar as características de cada um desses ambientes, do deserto, de uma floresta. Dentro da floresta, a gente tem todo tipo de floresta. Nossa, aqui que sobreabunda na nossa região, floresta ombrófila, que é essa floresta densa, fechada, né? Quando a gente vai no Pantanal, é muito mais fácil fazer observações de algumas espécies, né? Caatinga. Então, dependendo do ambiente que você esteja, você vai ter um tipo de vegetação, característica dessa vegetação, e aí você vai ter essa distinção, tá? Mas a adaptação para cada ambiente
está relacionado aí com essa história evolutiva de cada animal, tá bom? Aqui a gente tem aí a representação do nosso peixe-boi maravilhoso, né? Então, o local onde ele vive, o ambiente de água doce, aí a gente também tem os marinhos, né? Enfim, um conjunto de atividades ecológicas desempenhadas por uma espécie no ecossistema recebe o nome de nicho ecológico. Outro conceito, essa aula é bem conceitual, tá? Então, outro conceito muito importante, a gente já falou de ecossistema, já falou de características de elementos bióticos e abióticos, falamos aí de habitat, aquele local onde a espécie vai ser encontrada, né? E o nicho ecológico é tudo aquilo que vai envolver as atividades, ou seja, é muito mais, né? Vai muito mais além do que só esse conceito de o que elas realizam. É a vida dessa espécie no seu habitat, tá? Vamos definir assim, definição tábita. Nicho ecológico é todo o ritmo de vida que vai ser desencadeado aí por essa espécie nesse local. Então, para que uma espécie, deixa eu vir aqui, para que uma espécie se estabeleça no local, o que ela precisa? De alimento, espaço, certo? Parceiros na atividade no momento reprodutivo, correto? Então, essa dinâmica é quem vai definir esse habitat junto com todas as interações das outras espécies. Porque se eu tenho uma espécie no local e ela tem preferências alimentares e um desses itens alimentares ele é excluído daquele local, o que vai acontecer com essa espécie? Ela pode vir a fazer a migração para um outro ambiente. E tudo isso vai interferir na dinâmica de tudo ali que está naquele local, tá bom? Então é muito importante a gente ter essa compreensão desse ritmo de vida desses organismos vivos. A gente está falando de organismos no ambiente natural, certo? Os animais silvestres. Então, quando a gente leva isso para uma criação ou leva isso para, por exemplo, o zoológico, nós temos que atender às necessidades específicas desses animais em relação ao seu comportamento, às suas preferências, ao período reprodutivo que tem espécies que tem, enfim. São tantas informações que você precisa ter para que você realmente faça um bom acompanhamento dessas espécies quando você não está no ambiente natural, e sim no ambiente que é manipulado ali pelo homem, tá bom? Pode continuar? Abre para mim. Então, para isso se faz necessário conhecer do que ele se alimenta, onde ele se abriga, se é um animal que é arborícola, se é um animal que é fossorial, se é um animal carnívoro, se é um animal que se alimenta, né? Ele precisa ter essa captura, né? Precisa ter essa agilidade, ele gosta de correr atrás da sua presa. Então, tem todo esse histórico aí. E como ele se reproduz, em que período ele está, qual é o seu período de reprodução, qual é o número de filhotes, né? Como que é esse processo, é fecundação interna, é fecundação externa. A maioria dos nossos animais aí aquáticos tem a fecundação externa, então vou ter milhões ali de óvulos dispersos que vão ser fecundados e vão ser preparados, mas nesse período eles são alimentos para muitas outras espécies, né? Então tem toda essa discussão. Quais são os seus inimigos naturais? Precisa o professor ter inimigos? A dinâmica da vida. Infelizmente a gente precisa, sabe por quê? Porque a gente se torna mais atento quando a gente sabe que esse ambiente ele é instável devido à presença de alguns elementos que podem nos causar mal. Então a gente vai ficar atento. Se a gente não tivesse nenhuma, eu tô falando isso na vida animal e também na vida humana, tá, gente? A gente precisa estar atento a tudo isso, tá? Essa é a dinâmica da vida. Então, esses inimigos naturais, uma hora você pode estar caçando, outra hora você pode estar sendo caçado, correto? Ou, isso aí a gente falando na cadeia alimentar. E aqueles organismos que são os parasitas, né? Que aí a gente às vezes não consegue perceber facilmente, os vírus, as bactérias, e aí eles chegam com todo o gás, e aí podem dizimar toda uma população, a comunidade, enfim, virando uma pandemia, né, geral aí. Enquanto o habitat diz respeito ao local onde o organismo vive, o nicho relaciona-se então com o modo de vida dessa espécie no ecossistema, tá bom? Para isso se faz necessário conhecer então... Opa, eu tô voltando? Tô voltando, né? Então vejamos alguns exemplos. A cutia
ela é herbívora. Então, alimenta-se de frutos, sementes, folhas. Abriga-se em tocas, tá? Tocas ou em tocos de árvores e serve de alimento para animais diversos, como a própria onça, né? Já a onça, ela é carnívora, alimentando-se de animais diversos, como cobras e macacos, e não vive em tocas. Então, olha só, ambos podem estar no mesmo ambiente. Por quê? Porque elas têm hábitos, ou seja, nichos ecológicos bem distintos. Alguns animais mais ativos no período diurno, alguns animais no período vespertino e outros no período noturno. Então, elas conseguem habitar nesse ambiente tranquilamente. A opção alimentar delas é distinta, tá? E o número de indivíduos de cada espécie também está muito relacionado aí com essa questão dessa dinâmica da manutenção das cadeias alimentares, tá? Então, se a gente fosse pensar na cadeia alimentar aqui, a gente tem um produtor de primeira ordem, né, os herbívoros, e um consumidor de primeira ordem, que seria o herbívoro, e um consumidor de segunda ordem ou terceira ordem, ali os carnívoros, tá bom? Como se vê, cutias e onças têm modos de vida diferentes, isto é, vão desempenhar diferentes atividades dentro do mesmo ecossistema. Então, a dinâmica da vida nesses ambientes vai estar sendo influenciado pela presença de recursos alimentares, pelo espaço, tá? E pela presença dos parceiros no momento da reprodução. Óbvio que você vai ter que lembrar de todos os processos reprodutivos que nós temos na vida, que a gente já estudou aí desde lá do ensino fundamental. Então, reprodução aí sexuada, assexuada, mesmo esses processos de reprodução sexuada com troca de gameta, você vai ter alguns organismos que vão se autofecundar, organismos que vão precisar da fecundação cruzada, então elas vão precisar de indivíduos, mesmo tendo, né, os dois tipos, mesmo produzindo os dois tipos de gametas. Vocês lembram desse conceito? Pois é. Então, toda essa informação você tem que estar lembrando quando a gente fala e define esse habitat, define as ações ou as atividades, a dinâmica que esses organismos estão exercendo ali dentro desse ecossistema, então o seu nicho ecológico. Logo, então, o nicho ecológico da cutia é diferente do nicho ecológico da onça. Exatamente por isso, eles conseguem viver nesse mesmo ecossistema, nesse mesmo ambiente, tá bom? Então, a cutia é um dos itens alimentares da onça, que ela se alimenta de vários tipos, né? Um carnívoro aí de topo, tá bom? E aí, esse animal, no período diurno, ele pode ter atividade? Pode, mas ele se torna um pouco mais pacato no período diurno, ele vai estar mais descansando, né? Aí, se tiver com os filhotes, vai cuidar ali dos filhotes e tal, e mais ativos no período noturno, tá bom? E assim como as cutias a gente tem mais visualizadas, né, durante o dia, tá bom? Nas relações que ocorrem entre os seres vivos nesses ecossistemas, há fatores que vão influenciar, isso aqui também é importantíssimo você tá lembrando. Há fatores que influenciam diretamente em sua distribuição e na sua abundância. Bom, vamos pensar, vamos dizer o que significa isso, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, um ambiente, tá? Em um segundo ambiente eu vou colocar, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Vamos ver se eu vou ser rápida aqui, tá? Tá, vamos lá. Então, eu tenho aqui, esse xizinho representa uma determinada espécie, tá? Pensa aí na espécie que você quiser. E aqui, eu tenho uma outra espécie, tá bom? Então, se eu falo de distribuição e abundâncias, olhando para essa imagem, eu posso dizer que eu vou colocar essa aqui como espécie B e essa aqui como espécie A.
eu posso dizer que a abundância da espécie A é maior ou menor do que a espécie B? Ela vai ser menor, tá? Dependendo do espaço, na configuração do espaço que nós colocamos aqui. Mas a sua distribuição, ela pode ser mais, vamos dizer, aleatória na espécie A. Já a espécie B, ela é mais abundante, porém o espaço que ela tem se torna reduzido devido a essa abundância. Então a distribuição ela vai ser um pouco menor, tá? Então essa categoria de distribuição e abundância tem esses elementos que vão estar influenciando. Então a competição por espaço, aqui vai ter mais dessa disputa, né? Disputa por parceiros sexuais. Então pode ser que aqui na representação do grupo A, essa espécie pode ser que tem apenas uma fêmea, uma fêmea. Deixa eu tirar isso aqui que não dá, né, prof? Pronto. Vamos dizer que ela tenha uma fêmea, tá? E os outros sejam macho. Então a disputa vai ser maior. Já no grupo B aqui, você ter mais fêmeas ou uma quantidade um pouco mais reduzida, mas numericamente maior do que no grupo A. As simbióticas são aquelas relações que acontecem entre as espécies diferentes, mas que pelo menos uma espécie tem algum beneficiamento, né? Aí como a gente tem os comensalismo e o predatismo, que é aquele que vai realmente destruir e dizimar muitos, porque no predatismo um vai ter que morrer, né? Vai ser a presa. O termo habitat refere-se então tipicamente à zona em que o organismo vive e onde pode estar encontrando alimento, abrigo, proteção, companheiros para sua reprodução. Habitat significa o espaço onde esses seres vivos estão e eles se desenvolvem. É um ambiente natural onde ele vai nascer, vai crescer, vai se organizar, se estruturar. Existem também os hábitats artificiais, então hábitats naturais, onde aquele organismo ali está presente, está bem adaptado. Nos hábitats artificiais, essa adaptação ela vai demorar e vai necessitar então daquilo que você vai estar disponibilizando para essas espécies nesse ambiente, como os zoológicos, tá? Em alguns lugares, para promover o desenvolvimento de uma espécie que esteja em extinção, por exemplo, é necessário que a espécie se sinta em seu próprio hábitat. Então, em algumas situações, existem esses não é zoológico, é tipo santuários, né, de vida silvestre, onde esses animais são levados para lá porque eles estão realmente correndo risco de extinção gravíssima, acentuadíssimo, então o número populacional deles está reduzidíssimo. Então a gente tem que ter aquela preocupação com os genes que estão presentes ali, e aí eles podem ser levados para esses locais, e aí tem toda uma adaptação, uma aceitação para esse processo de reprodução. E aí quando eles conseguem, como aconteceu aqui com o peixe-boi aqui no INPA, quando eles pegaram a espécie, conseguiram fazer essa adaptação, e quando eles tiveram o primeiro processo reprodutivo dentro de um ambiente artificial, foi um sucesso total. Por quê? Permite que essa espécie continue e não seja extinta, tá? Então, o mangue, por exemplo, é o habitat natural de algumas espécies de caranguejos. Neste local, eles encontram alimentação, proteção contra os predadores e uma oxigenação ideal para a sobrevivência. Até mesmo o substrato onde eles estão, né, é bem adaptado para essa característica das suas patas, né, das suas garras, tá? Do jeito que eles se locomovem nesse ambiente, tá bom? Muitas espécies correm um risco de extinção, principalmente pela destruição de seu habitat, que a gente comentou inicialmente. Ao destruirmos esse local, eles acabam então procurando outras áreas. E aí aquelas ações, né, que a gente sempre vê aí nas reportagens, a onça apareceu na cidade, nosso jacaré já apareceu aqui na cidade, no centro de Porto Velho, né? Então, em áreas são os parques ali para que as pessoas caminham, tudo já apareceu, capivara, né? Então, eles acabam sendo afugentados do seu ambiente natural e acabam tentando encontrar algum lugar. E se esse lugar, vamos falar aí dos roedores,
a abundância de resíduos que nós produzimos nessas áreas urbanas atrai esses animais e, consequentemente, pode atrair os seus predadores, né? Então, a gente tem que ter essa atenção. Ambiente aquático, ecossistema composto por rios, mares, riachos, lagoas, mananciais. Nesses ecossistemas também há a vida aquática, a qual o ecossistema consiste na presença de plantas aquáticas e também de animais, todos totalmente adaptados para esse fluxo de água corrente, de água em abundância, com uma profundidade, uma incidência de luminosidade distinta para que haja ação fotossintética, enfim, né? Mais de 70% da Terra está coberta por água, e esse ambiente aquático é dividido em dois, né? Os mares e oceanos e os águas continentais formadas por lagos e rios. E os nossos animais terrestres adaptados a este ambiente, porque o seu tipo de respiração, né, respiração pulmonar, permite respirar oxigênio atmosférico. No ar terrestre vivem também todos os animais que podem voar, ou seja, as aves, e também nós temos aí a presença dos nossos mamíferos voadores, né, galera? A gente não pode esquecer isso. Então, galera, todo processo de adaptação desses animais vai estar associado sempre à presença da flora, que tipo de vegetação está presente ali. E essa vegetação vai estar diretamente relacionada no tipo de solo, tá? A gente lá na NBAZ, a gente estuda, né, todo o processo de desenvolvimento do sistema radicular dos vegetais, e aí a gente lembra que há raízes mais profundas, raízes mais curtas, há vegetais com grandes, né, altitudes, ou seja, árvores de 50, 30, 40 metros, e aquela vegetação mais rasteira. Tudo isso vai fazer com que esse solo, esse ambiente, ele seja diferente de uma área de manguezal, de uma área de lamacenta, agora fugiu a palavra. Tem terra firme, área de várzea, né? Área de várzea, que tem toda essa dinâmica, né, da presença e fica um substrato diferente nesse solo. Então a vida ela vai depender de toda essa dinâmica dos elementos bióticos e abióticos e todo esse processo de adaptação que a gente chama de história evolutiva dessas espécies. Tudo bem? A gente vai finalizando então aqui e aí eu te aguardo na nossa revisão, tá bom? Segura aí.